comunismo como doutrina é muito anterior às aparições de Fátima. O Manifesto Comunista de Karl Marx já havia sido publicado há mais de 60 anos, quando ocorreram as aparições de Nossa Senhora, em 1917. A Mãe de Jesus sabia que o comunismo estava se fortalecendo, e que algo precisaria ser feito para impedir que essa doutrina satânica se espalhasse pelo mundo. Nossa Senhora, através das suas mensagens em Fátima no ano de 1917, ensinou o que a humanidade deveria fazer para evitar que os erros da Rússia se espalhassem pelo mundo. Ela pediu para que o povo parasse de ofender a Deus, e pediu também a consagração da Rússia ao seu Imaculado Coração, e a comunhão reparadora dos primeiros sábados. Sabemos que o povo continuou ofendendo a Deus, e a consagração ao seu Imaculado Coração, e a reparação dos primeiros sábados, não foram feitos da forma como pediu a Mãe de Jesus. E as consequências são do conhecimento de todos. Os erros da Rússia, ou seja, as doutrinas comunistas, espalharam-se em vários países do mundo, trazendo sofrimento e perseguição a muitos, principalmente aos cristãos. Fundaram-se partidos comunistas em todos os continentes. Foram lançadas as classes sociais, umas contra as outras. Expandiu-se o terrorismo por todo o globo. Em nosso continente, Cuba não cessou de ser até agora um foco de subversão, que continua a difundir o vírus mortal do comunismo, especialmente em países da América Latina. E agora com força total, também aqui no Brasil. Em todas as nações que o comunismo dominou, houve uma sistemática censura da liberdade da Igreja, que chegou até a perseguição. Em vários países, proibiu-se a difusão da doutrina católica e a realização de atos de culto em público. Escolas e estabelecimentos caritativos católicos foram confiscados, numerosos católicos foram aprisionados, torturados, e muitos deles chegaram ao martírio. Prova disso é o que está acontecendo na China, Nicarágua, Cuba e tantos outros países dominados pelos comunistas. Essa revolução cultural de cunho esquerdista vai desagregando toda a sociedade, pela dissolução dos costumes, a disseminação da droga, o divórcio, o aborto, o homossexualismo, a ideologia de gênero, a imoralidade nos meios de comunicação social, a censura, etc. É isso que nós teremos aqui no Brasil, a partir da posse desses corruptos, que se infiltraram em todos os setores governamentais do nosso país. Em 1930, em Simbres, no interior de Pernambuco, Nossa Senhora das Graças nos alertou que o nosso país seria tomado pelo comunismo. Vemos com clareza que essa profecia está se realizando frente aos nossos olhos. Só não vê quem não quer. A situação da sociedade brasileira não deixa margem para dúvida de que Nossa Senhora estava certa. O país está cada vez mais mergulhado no ideal socialista e no marxismo cultural. A Mãe de Jesus também nos deu remédio para amenizar os nossos sofrimentos: oração e penitência. Aqueles que humildemente atenderem aos pedidos da Mãe de Jesus serão generosamente recompensados e encontrarão forças suficientes para suportar os problemas que todos nós vamos enfrentar, inclusive aqueles insensatos e ignorantes que ajudaram a eleger os comunistas na última eleição. Infelizmente, nos dias atuais, poucos são os brasileiros com capacidade intelectual para compreender as reais intenções e as nefastas consequências das mentiras e dos disfarces do comunismo. O comunismo deve ser combatido não apenas em nome da liberdade e da democracia, mas, principalmente, em nome da dignidade humana.
Antes de falar do comunismo em si, temos que falar da pessoa do comunista. O lixo moral e mental que envolve essas pessoas é absurdo. O comunista odeia e persegue aqueles que não pensam como ele. O comunista tem inveja de todos os que possuem algum bem. Por isso, querem acabar com a propriedade privada. Isso já foi discutido no Fórum Econômico Mundial. O comunista cobiça a posse e o uso de todos os bens do mundo. O comunista é por natureza um preguiçoso, é descaradamente vadio, como foi Karl Marx. O comunista é mentiroso, até o mais fundo da alma, e é da mentira que serve-se para chegar ao poder. O comunista é soberbo, tem sede insaciável de poder, e de mandar, mais de escravizar, de esmagar qualquer pessoa que não lhe obedeça. O comunista é luxurioso por natureza, porque, já possuindo todos os outros vícios, não há como escapar deste. É por isso que os sistemas comunistas em todo o mundo lutam pelo homossexualismo, pelas drogas, pela luxúria, pela prostituição, a pedofilia e o aborto. O comunismo é o regime do vício, a escola do ócio e a doutrina do pecado. Infelizmente, muitas pessoas seguem essas ideologias marxistas por ingenuidade, ou mesmo por conveniência. Isso significa que o comunismo é totalmente contra o cristianismo, ou seja, se o cristianismo luta por Deus e sua lei, pela moral divina, o comunismo luta até a morte, pela lei de Satanás, pela falsa moral, pela ideologia de gênero, e pela destruição da família. A criança não pertence à família, pertence ao Estado, disse Débora Duprat, cotada pelo PT, para vaga no STF. Já sabemos então o que esperar de suas posições, caso vá para o STF. Teremos possivelmente mais uma ativista judicial que lutará pela destruição da família. O comunismo não é a fraternidade, é a invasão do ódio entre as classes, é a sua exterminação mútua. Não segue a doutrina de Cristo, bane Deus das almas e das reivindicações populares. Incentiva a desordem e não permite a liberdade cristã. Muitas vezes eu já meditei, e, até hoje, nunca consegui uma explicação segura sobre como um punhado de gente, algumas cabeças diabólicas, alguns cérebros deturpados, algumas mentes torpes, podem manipular e chegar ao poder em uma nação, e, sendo míseros alguns, conseguir manter sob este negro regime, por décadas seguidas, a todo um povo que não luta por seus direitos e não consegue mais livrar-se de suas garras. Somente pelo poder do inferno, isso tem explicação. E, somente por uma cumplicidade coletiva dos exércitos de tais nações, que acabam seguindo as ordens de tais acelerados, e não defendem mais o povo. Aqui no Brasil em 1964, foi diferente. O exército brasileiro, ao invés de se omitir, entrou em ação, e iniciou a batalha, que resultou na derrubada do governo Jango Goulart. Essa luta contra os comunistas começou, como não poderia deixar de ser, pelo Rosário. Foi Nossa Senhora, que naquela vez nos protegeu, porque o povo daquela época levantou um movimento chamado Marcha da Família com Deus, pela Liberdade. Com apoio de alguns políticos, houve ao todo 49 marchas destas, que resultaram na derrubada do governo Jango Goulart. Obviamente os comunistas dizem que foi golpe, mas, na verdade, foi apenas um restabelecimento da ordem. Nossa Senhora não cansa de nos ajudar, não cansa de nos alertar, e, quando ela faz seus pedidos, a grande maioria não atende. Muitos ainda são ingratos com a Mãe de Jesus, e desprezam as suas mensagens. Hoje, mais uma vez, o poder comunista tomou conta do nosso país, mas, desta vez, os líderes do exército brasileiro estão se omitindo e abandonando o povo.
A capital do Brasil viverá momentos de angústia, e sangue correrá pela famosa praça. A capital do Brasil será vítima do seu próprio povo. Haverá grande destruição. Ou seja, desta vez, não será o exército, mas sim, o próprio povo que lutará pelos seus direitos. O tempo passará, e a corrupção vai aumentar. Vai começar o aumento dos impostos, os empréstimos bilionários aos companheiros dos países comunistas, a redução dos benefícios aos funcionários públicos, a falta de apoio ao agronegócio, e, por consequência, o aumento dos preços dos alimentos. Somente serão beneficiados os artistas ricos, através da famigerada Lei Rouanet, a imprensa esquerdista, através das concessões, e os políticos corruptos, através de cargos públicos. Os comunistas farão muitas coisas que não agradarão ao povo. Não agradarão, inclusive aqueles ignorantes que votaram neles. Só nos resta saber por quanto tempo o povo brasileiro irá suportar esses corruptos no poder. A revolução sangrenta profetizada por Nossa Senhora vai acontecer com certeza. É só uma questão de tempo. Quanto tempo? A paciência do povo é quem dirá.